Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, vou trazer o meu audiovisual manual aqui. Mas antes, senhor presidente, eu quero só chamar a atenção que a prática desta casa, ao longo de 10 anos, não é ao longo de um dia, de uma semana, o livro sempre foi assinado no início da sessão, conforme está escrito no parágrafo 5º, que diz: as inscrições para o expediente serão feitas em livro especial de próprio punho sobre a fiscalização do secretário até o final da leitura da ata. Aplicado na íntegra, eu quero saber como é que o secretário lê a ata e fiscaliza a inscrição. Não pode. Por isso, sempre foi feito antes. Segundo, isso do expediente. Agora, nós temos uma outra inscrição, que é esta em que eu me encontro falando, da explicação pessoal. A inscrição para uso da palavra em explicação pessoal será efetuada durante a sessão e anotada cronologicamente. Portanto, não há, nas inscrições relativas ao tempo destinado à explicação pessoal, a necessidade da inscrição ser durante a sessão, porque não está expresso que é durante a sessão. É até o fim da leitura, feito pelo secretário, da ata. E toda a nossa prática tem sido 10, 15 minutos de antecedência. Ontem, inclusive, foi feito na frente do presidente, hoje eu me encontrava meia hora antes aqui sentado durante a sessão, e não fiz no gabinete da presidência nenhuma inscrição. Fiz junto à secretária do presidente, que pode me confirmar, porque não estava o livro com o secretário. E não há nenhum problema, porque eu voltei ao presidente, pedi anulação e fiz conforme Vossa Excelência pediu. Vossa Excelência foi presidente por 4 anos e nunca foi cumprido dessa forma. E por 10 anos eu estou nessa sessão e sempre entendi que era feito nos 15 minutos anteriores, não às 2 horas da tarde, coisa que ninguém nunca fez. Tanto não fez que eu durante muito tempo fui oposição sozinho e nunca reclamei de não poder falar, porque nunca também houve este problema de estar inventando inscrição para encher de linguiça, porque o vereador começava a fazer inscrição para encher de linguiça, a população nota. E todos aqui usam a palavra de uma forma distinta, explicando as suas posições pessoais, divergentes entre nós muitas vezes, mas todas comungadas no mesmo propósito, de fazer a defesa das suas ideias, das suas convicções e também daquilo que querem para o melhor para São José. Eu só queria concluir em relação, eu vou lhe dar uma parte, sim, vereador, mas eu queria só concluir em relação ao problema das enchentes, porque é algo, vereador Leno, que não há o que discutir em embate político em relação ao problema da enchente, porque ela tem que haver, a solução dela é a solução para a população, né? E é algo que se acumula há muito tempo, talvez, inclusive, um estudo sério vá apontar da necessidade dessas pessoas serem indenizadas uma boa parte. Afinal de contas, uma boa parte dos terrenos que foram vendidos foram financiados pela Coab. Hoje tem advogado lá tentando buscar o seguro da população, quando devia entrar com uma ação contra a prefeitura e contra a Coab por ter vendido e financiado imóveis em área alagadiça. Agora, pergunta para esse advogado que está lá buscando o seguro para ver se ele entra contra a prefeitura. Não entra, porque está ao lado do prefeito. Vai disputar as eleições? Está fazendo porque vai disputar as eleições. Fantasma também da prefeitura, da Assembleia Legislativa. Né? Mas eu vou dar a parte para o vereador Carlos Acelino em relação a essa questão das inscrições, porque o nosso propósito é encontrar aqui um consenso para que todos democraticamente possam, sem tolher a liberdade de ninguém, fazer as inscrições no tempo devido. E volto a insistir, nunca em qualquer momento desses 10 anos eu fiz inscrições, tanto na sessão do expediente, quanto na ordem do dia, antes, durante a tarde, muito menos em mesa de qualquer presidente que já tenha passado nessa casa. Obrigado, vereador. O senhor não está querendo me chamar de imbecil com a alegação desta. Ora, vereador, se existe um horário para acabar de se inscrever, então não tem horário para iniciar. Então, Vossa Excelência, se na minha época de presidência não acontecia, a culpa é sua que não cobrou. Mas agora o senhor está mancomunado com a oposição do governo e está fazendo esse joguinho barato aí. Então é o seguinte, agora não passa, vereador. O presidente tem que abrir a sessão e colocar o livro à disposição. É regimental.
O senhor tem uma mania de tirar leite de pedra. Tá claro? Se tem uma hora para terminar, não tem hora para começar. Que história é essa? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a fila do livro. Eu vou vir para cá e vamos fazer a fila lá na sala da Eleni para assinar o livro. Aí o senhor trata de vir cedo, porque eu sou tinhoso, eu vou vir a hora que quiser também. Senhor presidente, eu vou tratar de coisas mais sérias, né? Essas picuinhas, a população que está assistindo está achando, poxa, né? Tanta coisa séria, um problema da enchente para ser resolvido, o problema da saúde para ser resolvido, o problema de trânsito para ser resolvido, o problema dos servidores para ser resolvido, o problema do plano de cargo e salário que era para estar nessa casa sancionado no dia de hoje. Então, vamos evitar essa polêmica, até mesmo porque nenhum vereador deixou de falar hoje por ser cerceado porque outro se inscreveu. Todos que têm se inscrito com tempo, inclusive vai sobrar tempo hoje para quem queira falar. Eu queria, senhor presidente, em relação às enchentes, vereador Leno, dia 29 teremos essa audiência convocada pelo próprio Ministério Público, para que nós comparecêssemos, o vereador Amério, vereador Lédio Coelho, vereador Nino, para que nós comparecêssemos para que buscássemos a tranquilidade para essa população e para que buscássemos um bom projeto. Sabemos que ele não vai ser encontrado da noite para o dia, nem vai ser construído da noite para o dia, mas nós temos que ter a garantia de que antes de qualquer aterramento naquela região, há que ter a solução da enchente. Aí sim nós sabemos o que pode ser feito. Eu volto a insistir, eu defendo que uma parte daquela área alagadiça seja transformado num parque municipal, onde possa manter a vegetação, manter a mata ciliar, manter o quase que uma bacia natural, ou não é nem um dique, eu não defendo dique para aquela região, nós defendemos é que haja bacias em que a água possa se localizar em época de cheia e ela possa infiltrar com mais facilidades na terra. E chama atenção porque a duplicação, a colocação de mais asfalto, e que é necessário, e que eu defendo em relação à SC-407, ela tem que ser feita com a construção de várias galerias numa extensão de 400 metros. Não é que a galeria vai ter 400 metros. Numa extensão de a cada 50 metros é preciso ter várias galerias, porque está acontecendo em São José vários loteamentos na região acima do Cinírio Martins, acima da Lagoa de Hipotecas, acima do Arruda, lá onde é que o antigo loteamento Arruda, toda aquela parte está sendo cheia de loteamento e as águas chegarão com mais rapidez, vereador Lédio, naquela região, e a tendência é mais água, inundação com mais rapidez, e ela vai atingir mais casas daqui para frente, se não houver medidas mitigadoras, medidas de corretivas. Senhor presidente, eu aproveito esse momento para registrar duas moções que eu apresentei, uma destinada ao ministro e diretores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Todos nós sabemos que os carteiros hoje, eles estão em greve, os trabalhadores dos Correios estão em greve. Então, é uma proposição que diz: os vereadores de São José acompanham com preocupação a greve dos trabalhadores dos Correios, cujos serviços são relevantes ao povo brasileiro. Em Santa Catarina, cerca de 1 milhão de cartas deixaram de ser distribuídas até o momento. Sabemos do valor inestimável dos trabalhadores dos Correios, de sua função social, e reconhecemos seu direito democrático à greve por melhores condições de trabalho. Temos informação de que em 2010, a empresa, que é a empresa dos Correios, obteve um lucro de 13 bilhões de reais. A empresa de Correios e Telégrafos, em 2010, teve um lucro de 13 bilhões de reais e espera-se algo maior para o ano 2011. Fruto do trabalho dos carteiros, fruto do trabalho dos técnicos. Nesse sentido, temos a convicção de que é possível que o governo reabra imediatamente verdadeiras negociações com estes trabalhadores e sua representação sindical, assegurando-lhes melhores condições de salário, de trabalho e garantindo a volta à normalidade de um serviço de maior importância ao povo brasileiro. As negociações meio que foram emperradas e, nesse sentido, nossa moção é para que a direção do Correio reabra e, na mesa de negociação, encontrem uma solução, claro que em favor dos trabalhadores. A segunda moção, senhor presidente, ela é destinada ao governador do Estado e também, mas principalmente aos parlamentares, é também um pleito da PRASC, atendendo um apelo de um importante setor dos servidores públicos catarinenses, que arrisca a vida pela segurança pública em nosso Estado. Manifestamos apoio à aprovação urgente do projeto de lei 001 de 2011, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado,
que trata da anistia, tornando sem efeitos os atos, processos e iniciativas que geraram ou possam gerar punições aos servidores públicos militares que se manifestaram em movimentos reivindicatórios ou em manifestação de pensamento entre janeiro de 2007 e julho de 2009. Lembrando que esta semana agora o Congresso Nacional aprovou uma lei também de anistia aos bombeiros e aos militares que a nível do Brasil também se manifestaram. E aqui conta toda a história na justificativa da mobilização deles. Inclusive teve um policial, uma fatalidade, mas ele foi expulso da corporação, sem o direito à defesa. Ele conseguiu, através de uma liminar, vereador Neri, retornar ao trabalho lá no oeste de Santa Catarina, e no segundo dia que ele retorna ao trabalho, ele foi morto em serviço. Foi assassinado por um humilhante, por um bandido, né, no segundo dia, quando ele retorna. Então, essa pessoa tem amor à farda, né? Nós sabemos que há os excessos também, muitas vezes, entre a polícia militar, há erros e acertos, mas tem muito mais acertos, e nesse caso é um caso emblemático em que um trabalhador foi demitido, ele conseguiu um mandato de segurança, retornou e esse policial morreu no segundo dia. Então, essa moção vai direcionada à Assembleia Legislativa para que nós tenhamos a aprovação desse projeto, e eu tenho certeza que o governador do Estado, que já está inclusive em negociação com a Praxe, vai bem saber em conceder a anistia a esses trabalhadores que lutavam por uma lei, que era uma lei de gratificação, que não estava sendo cumprido a nível do governo do Estado, lei esta, inclusive, que haviam, em época da eleição, assinado como termo de compromisso da sua implementação. Vai aqui, senhor presidente, as minhas considerações a essas duas moções e pedindo para que possamos ou encaminhar como uma moção pessoal para que nós tenhamos efeito, principalmente com relação à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que reabram as negociações com os trabalhadores dos Correios, que em média recebem um salário de R$ 800. Se não for o ticket de alimentação, eles quase morrem de fome.